gravando tudo. Tá tudo gravando. Fala pessoal, bem-vindos. A gente tá num bate-papo bem gostoso aqui. Eu tô com o Caju, da dupla Caju e Castanha. Porque pra mim o Alisson é muito pior do que o Hugo, goleiro do Corinthians. E eu estou totalmente de acordo contigo, porque o Alisson, o goleiro do Corinthians, é um bom pegador de pênalti, né? O Alisson... Olá pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos começando mais um Sobremesa especial hoje, com a presença ilustre de Djalma Lima e Ítalo Lima. É isso aí, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que Bonjour. hora você vai estar ouvindo esse podcast, mas é um prazer estar com vocês nesse bate-papo. Sobremesa. Sobremesa. Podcast Sobremesa. Também digo mesmo, olá. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ítalo. E é um prazer estar aqui com vocês esse tempinho. Vou fazer igual todo podcast. Bem-vindo, Ítalo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo. Tá bom estar com vocês. Pessoal, nós vamos começar o podcast trocando uma ideia. A ideia dessa conversa é ter uma continuidade de tudo que nós começamos a falar acerca dos projetos, das nossas famílias. Porque os meninos estão com a gente aqui em Saragoça e eles fazem parte desde o início de tudo que nós vivemos como igreja, como organização, como tudo. Sim. Dentro dos processos aí de caravana, dentro dos processos aí nas transições da igreja lá em Itaiúva, Estivemos juntos desde da nossa conversão. desde a Verdade. conversão. Que ano vocês se converteram? Foi junto? 2016 foi. 2016, começo de 2016. Se Ah, converteram em inclusive- 2016, de já uma casa em 2017. 2017. Um ano depois. Eu e o Pepe nos batizamos no mesmo No dia. mesmo dia, inclusive. Verdade. É verdade, eu estava nesse batismo. Não E tava. algo interessante é que Tava não? Não estava, Gu. Não, Pepe, você não Onde que eu estava? Acho que você Não estava sei. em Araraquara, mas Não, você eu tava. estava. Eu estava. Eu estava porque eu me lembro do enredo ali. Eu estava no então, batismo. Então estava. Pode ser. Teve até uma pregação missionária no seu batismo. Teve. Eu estava lá, eu Teve estava mesmo, lá. Verdade, verdade. Comprovação verdade. de que eu estava. Então, os meninos se converteram ali em 2016. Me fala um pouquinho da família de vocês, para quem não conhece. Vocês vêm de uma família cristã, berço cristão? Não? São os primeiros cristãos da família? Quer falar, Pepe? Eu falo. E Começa conhecido você. como Pepe, tá? Carinhosamente Ok, sim. chamado de Verdade. Pepe. Bom, Já é o mais velho, o filho mais Ele velho fala tá primeiro. mais tempo na família, é então. Vamos lá. verdade, mais tempo. Bom, eu sou o filho mais velho de uma família onde nossos pais tiveram oito filhos. 8, né? 8. Eu sou o mais velho, nós somos 7 homens e uma mulher. E não, nós não viemos de uma família cristã. Na verdade, nós viemos de uma família completamente desestruturada espiritualmente. Isso é interessante. Então, e algo interessante é que eu e o Ítalo fomos os primeiros a nos batizar na nossa família. Sim, os primeiros. Sim. Olha que E legal. eu acredito que da nossa família toda. Não, acho que não, porque o tio Nado e o Valdecir já É ia verdade. pra igreja, sim. Pode assistir aí alguns É verdade, anos. é verdade. Mas da nossa casa, sim, a gente Mas da foi os nossa primeiros. casa nós fomos os primeiros. E depois de nós aí, graças a Deus, outros irmãos nossos. Como que vocês Já. vieram para Cristo? Ítalo e João foram a tempos gente- diferentes. não, a gente foi mais ou menos no mesmo tempo, só que tivemos coisas diferentes. Como foi a sua? Me fala aí a sua experiência. Bom, a minha foi com a minha mãe. Foi com a minha mãe. Eu lembro que ali mais ou menos em meados de março de 2016, havia uma célula perto de casa, que era a célula da Carol, Fer? da Da Carol? Carol e da Débora. E a Débora, como tinha uma amizade com a minha mãe ia no mercado, ela trabalhava ali, a Débora sempre convidou minha mãe pra célula. E minha mãe começou a ir a fazer parte da célula. E minha mãe, ela pegou um dia e falou: Ítalo, vamos comigo pra você conhecer, é legal ali e tal. Que legal. Ele- Eu lembro dessa célula. Sim, a Porque Marcela. perto da casa de vocês ali na rua de baixo. eu sei onde é. Exatamente. Então, minha mãe. Foi ali que começou. Foi ali que começou. Minha mãe começou a ir, foi convidada pela Débora ou pela Carol, não sei qual das duas que convidou minha mãe. Que E legal. minha mãe me convidou. Então foi aí que eu comecei a ir pra igreja. Eu comecei aí. Que bacana. É verdade. E o Dija nesse período você jogava bola, né, ainda? Sim, 2016 foi o último ano que eu joguei futebol. Não, eu joguei ainda 17. acho que até o meio do ano de 2017
Não, 2016 foi o último, porque como eu casei em 2017, 2016 foi o último. Lá nos clubes vocês já tinham, porque tem muito clube que tem trabalho de capelania. Sim. Lá tinha com você? Eu acredito que todos os clubes que eu passei tinha, mas não era o trabalho de capelania. Geralmente era um atleta que era ali cristão Que compartilhava com os geralmente a gente fazia ali células, escolhia um dia Que da legal. semana. Então eu sempre estava inserido nesse contexto de célula, de ter contato com a palavra, só que vivia uma vida completamente distante, assim. Gostava de estar, mas vivia uma vida distante. Você me contou esses dias trabalhando que você tinha hábito de ler Bíblia. Sim, isso é algo interessante porque... Alguém te deu de presente? Como foi? Sim. Eu sempre... Eu me converti assim, não com alguém chegando e pregando para mim. Eu lembro que a minha conversão, ela foi um processo, né? À medida que eu fui abrindo meu coração, Jesus foi entrando e foi transformando a minha vida. Mas eu me lembro que eu estava um dia na minha casa e o pastor Ítalo e o Luiz Fernando, Uhum. que é o Lá em Nando, 2012, né? lá em 2012. Chegou na nossa casa e foram exclusivamente para me visitar, porque eu já conhecia o legal. pastor Ítalo, conhecia também o Luiz Fernando, e eles me deram uma Bíblia de presente. Eu lembro que era uma Bíblia muito, muito legal, assim, né? A capa, uma capa Chama a amarela. atenção. Uma Bíblia jovem. Uma Bíblia jovem, exatamente. E aí eles me deram essa Bíblia e todos os clubes que eu ia, eu levava essa Bíblia. Olha que E eu interessante. comecei que a ler. Eu peguei o hábito de ler, A semente só sendo que eu nunca entendia muito aquilo que eu lia. A semente foi lançada lá e você Foi levou a Bíblia semana pro lá. clube. Todos os Pro clubes clube. que eu ia, eu levava a Bíblia. Que coisa. E aí eu sempre lia, ou às vezes era um jogo Que legal. importante, eu fazia um propósito com Deus. Deus, eu vou ler tal livro e o Senhor ajuda que a nossa equipe ganha, sabe essas coisas? Fazer a promessa Fazia a troco de esse livro. tipo de promessa. Se fizer 3 gols, Sim. eu vou ler Marcos. E eu lembro que numa dessa eu li o livro de Jó em 2 dias. Que A gente- isso? Sim, que a gente estava aí na véspera de um jogo importante. Eu falei, eu vou ler o livro de Jó todo e o Senhor ajuda a gente a ganhar tal partida. Sabe essa barganha? Vai ganhar Essa com Deus, barganha cara. com Deus, porque ainda faltava... Li a Bíblia mais do que hoje. E aí foi um processo, até que em 2016, final de 2015, eu cheguei no Olímpia, ali, e em 2016, quando começou um campeonato, Deus foi maravilhoso comigo, porque Deus me levou para lá propositalmente, Que legal. onde eu fiquei ali 1 ano. Uhum. Eu passei o período de 5 meses de Campeonato Paulista e depois mais 5 meses de Copa Paulista em um grupo onde mais da metade dos atletas eram todos cristãos. Nossa, que legal. E isso Uau. foi muito importante na minha vida, porque toda semana tinha célula, toda semana a gente recebia pastores de igreja lá para pregar para a Isso é gente, muito para bacana. caminhar com a Tá gente. bom. E ali eu creio que foi aonde eu fui abrindo meu coração, eu fui sendo evangelizado por jovens, eu fui vendo frutos na vida de jovens, e foi aonde ali eu abri o meu coração e no começo eu conheci eles no final de 2015, um tempo em 2016, no meio de 2016 para frente foi onde eu no meio Começou a ter um relacionamento com Deus. Março ali de 2016 foi onde eu realmente abri o meu coração e comecei a ter um E ali na relacionamento. nossa cidade de Itaiúva, ele começou primeiro na célula. Eu acredito que sim. Sim, ele começou Sim. primeiro Sua na mãe e célula. você na célula da Débora e E depois, depois o Djalma ele foi pra foi Rafa. convidado para a célula da Rafa, Sim, que era uma eu- célula de jovens. Isso. Um pequeno grupo, a gente chama lá na nossa igreja de célula, Eu fui um convidado. pequeno grupo que tinha. Olha que interessante, hein? Sim, mas foi verdade. Legal. processos Foi um diferentes. processo diferente, Eu- mas quase no mesmo tempo. Quantos anos você tinha, você lembra? 16 anos eu tinha. Não, ia fazer 16 em 15 junho. para 16. Tinha 15 para 16 anos. E é muito legal que a gente se converteu mais ou menos. Se convertemos no mesmo ano, porém foi processos diferentes, Foi um né? Porque processo quem me diferente. convidou foi minha mãe. Quem convidou ele foi a Rafaela. Então, assim. Pra Sim, célula. sim. Exatamente. Que a Rafa é a sua esposa. E hoje a Rafa é minha esposa, é verdade. Já tava aí com. A gente não falou isso, não podemos esquecer jamais. Djalma casado vai completar 9 ou 10, Dija, esse ano. Nós vamos fazer 9 anos de casados. 9 anos. 2 filhos, Noinha com 6. 2 filhos. O Noah vai fazer 6 agora em junho. E a Nina fez Fez 3 três. agora, em Em janeiro. Que legal. Que tal? Já vivendo aqui na Espanha como família. Vivendo na Espanha já fazem 10 meses. que nós Esse estamos ano na Espanha. completa 10 anos de conversão. 10 anos. 10 anos de 10 anos. conversão. Em junho. E já estão vivendo no campo missionário. Que incrível. É que doido. Eu acho que a gente completa 10 anos agora, porque nós já estamos em março. Foi mais ou menos em março onde nós nos convertemos. e Olha, começamos a hoje, no dia da frequentar gravação, mais ou menos
Pode ser que seja esse dia, não sei, gente, não me recordo a data específica, mas foi ali em março, que foi onde eu comecei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Imaginar 10 anos do que a realidade que nós vivíamos. A gente vem de uma cidade de aproximadamente 5.500 habitantes para tanta transformação de vida, estruturação. Eu falo, começando pela minha vida também. Mas a gente poder ver quantas coisas a gente conseguiu viver Muitas em coisas. missões, trabalhando na igreja local principalmente, né? Eu acredito que pra mim as coisas mais, assim, eu vou falar as mais bonitas aí. Eu conheci praticamente depois que eu fui pra igreja, depois que eu comecei legal. a me envolver no projeto que Deus ele tinha pra minha vida. É verdade. Uma coisa legal para falar para todos é que os meninos, eles estão hoje com a gente em Saragoça, mas não é por casualidade ou porque estavam lá de bobeira. Eu peguei e mandei uma mensagem. Me fala só uma noção assim, de quantas áreas na igreja vocês já trabalharam? Já foram líder do que na igreja? Nossa. Ó, eu já liderei célula sozinho, já liderei célula depois de Casado. casado, já liderei homens, Jovens e já adolescentes. liderei jovens e adolescentes. Fez parte do Ministério de Louvor. Parte do Ministério de Louvor. Projeto e tudo Avanço. isso eu e minha esposa junto. Projeto Projeto Avanço Avanço. foi um projeto para avançar aí com as reformas da igreja, A igreja, ajudar pessoas. às vezes, não tinha condição financeira da estruturação, Sim. só que nós usávamos um projeto ali de empreendimento naquela fase para poder justamente conseguir avançar com os projetos sem pesar na igreja. Então a gente começou a trabalhar ali com venda de batata recheada, de Nossa, estrogonofe né? de frango Era uma Que maravilha. coisa. com Maravilha. catupiry. Com catupiry. E foi um projeto que nasceu no nosso coração, né? Foi, O que a em gente oração. pode fazer O que a para gente pode fazer melhorar pra- a Como igreja? podemos avançar a igreja sem pesar o bolso da igreja? Da igreja, verdade, exato. a gente Depois desenvolveu. veio tantos Depois- outros projetos, né? Sim. O Ítalo trabalhou em que, Ítalo? Só abrindo. Se a gente passar aqui, Nossa, já passou em todas as eu áreas. acho que sim. Parte de diretoria, vocês trabalharam? Parte de diretoria Sim. também. O John foi vice-presidente da igreja. O pastor era o presidente, já fui vice-presidente. Já fui segundo tesoureiro. Comissão de finanças. Eu fiz Ítalo? parte da comissão de finanças, da tesouraria. Louvor, Não, eu fui segundo tesoureiro. É verdade. Fui líder do louvor por um tempinho aí. líder de célula. Líder de célula, já liderei célula, já Jovens. liderei os jovens também, adolescentes. Que legal. Já fiz aí sempre muito envolvidos no trabalho da igreja ali. Sim. Até Ó, a mesmo gente tá de aqui- reforma, lembra as reformas? Encabeçava reformas. tudo isso aí. Trabalhando junto com o Renan, o pessoal ali em Itaúba. Sim. Um ponto importante que eu acho legal também dizer é o seguinte: nós pudemos participar juntos ali de uma parte de estruturação e avanço da igreja num tempo diferente. Uma pergunta que eu faço: hoje nós estamos aqui, eu completei 1 ano, vocês estão com 9? Vamos 9 completar- meses de Espanha? 9? 9 meses. 9. 9 ou 10 meses vamos completar. É alguma 10 Acho que é coisa. 9. meses de Se vocês vão Espanha. fazer 1 ano, a gente faz Já fizemos, 9. fizemos Vocês fez 1 anteontem. ano. Vocês chegaram 3 meses antes de nós, então É nós, isso aí. 9, né? 9 meses. Uma coisa legal em dizer que é o seguinte: vocês fazem parte do perfil que nós traçamos dentro da organização de linha de missionários. Tem o campo missionário tem etapas, e ao mesmo tempo, com cada etapa se encaixam os perfis de cada missionário. E vocês vieram justamente agora porque fazem parte do perfil de missionários pioneiros que vem abrir caminho. Uma pergunta legal assim para pensar: quão importante foi vivenciar tantos projetos em Itaúba para hoje que a gente faz aqui? O que vocês acham? De chegar aqui não aleatórios. Quantas coisas já foram feitas em Itaúba que chega aqui? Você pensar assim, lá foi a preparação. É importante ou não ter vivido isso para vocês? Fala um de cada vez. Primeiro dia e depois eu quero ouvir o Ítalo. É muito importante porque a gente não chega despreparado. Legal. A gente chega com uma bagagem, a gente chega preparado, a gente chega sabendo da importância, sabendo do que a gente precisa fazer, o que precisa ser feito, a importância de saber como se comportar no campo missionário, saber que você vai sair de uma realidade completamente diferente. O da onde servir você numa tava. igreja local. O servir numa igreja local, o ter comunhão com irmãos, e ainda mais de outra língua, de outra Legal. nação, outra cultura. Então, assim, ter sido ensinado, ter essa bagagem que nós... A experiência de trabalho lá, essa né? experiência de ter liderado, de saber como é se relacionar com as pessoas, tudo isso é muito importante para que a gente não chegue aqui nesse momento onde nós estamos, onde a gente fala que nós estamos aí vivendo... Eu sempre falo isso com a minha esposa e eu agradeço muito a Deus por isso, que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Que legal. Aqui, esses 9 Glória a Deus meses, por quase isso. 10 meses, têm sido os melhores meses das nossas vidas, porque nós entendemos que nós estamos no centro da vontade do Senhor e não existe lugar melhor para estar. Então, assim, ter tido toda essa bagagem, ter sido corrigido, ter sido confrontado, ter sido pastoreado, Forja, né?
ter sido forjado ali. Isso sem ter. Isso é Isso muito fez legal. uma diferença enorme nas nossas vidas para chegar aqui e realizar aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para fazer. É Amém. muito O importante. que você acha, Ítalo, de poder viver coisas que a gente conversa direto, né? Experiências e oportunidades que nós tivemos lá, como que isso reflete, você acha, aqui hoje no campo? Eu E sigo, saber que você começou na igreja local, não foi aleatório. eu sigo essa mesma linha do Djalma. Você ter esse privilégio de poder ter aprendido antes, você ter tido essa escola antes, ela é muito importante porque a gente chega aqui, você não chega aqui com aquela tela em branco, né? Você chega com um rascunho mais ou menos já Legal, feito sim. ali. Você fala, ó, aquilo que eu aprendi lá, eu posso usar nessa área. Aquilo que eu aprendi lá, eu posso usar nessa outra área aqui. Então você já chega com essa bagagem aqui, você vê, às vezes, as coisas boas e também as coisas que precisam de alguns ajustes. Uhum. Então, a bagagem que você tem, que você foi adquirindo com o tempo ali servindo, sendo corrigido, Você vai sendo fazendo pastoreado, análise e tentando melhorar em cada... Exatamente. Então, isso aqui tá muito bom. Então, vou chegar ali e vou potencializar ainda mais aquilo ali. Que legal. Ó, isso aqui eu acho que pode ajeitar e pode dar uma melhoradinha aqui. Então, toda essa bagagem que a gente teve ali no Brasil, ali na igreja, ela nos trouxe aqui, tem nos ajudado, tem me ajudado muito a desenvolver não só lá no meu trabalho, no meu dia a dia, mas aqui na igreja também temos ajudado e eu consigo ver claramente que aquilo que eu vivi lá, tenho conseguido, de certa forma, as coisas aqui têm sido mais fácil por conta disso. Isso é legal. Isso é legal porque a gente entende na organização que Jesus não chamou nenhum discípulo desocupado. Ou ele voltou de um trabalho, ele estava trabalhando. Sim. Então, assim, é interessante que, na mesma perspectiva, a gente entende que ninguém não parte uma pessoa aleatória dentro da igreja e fala assim, não, eu tenho um chamado para missões transculturais e a igreja aqui que se vire. Não. Parte pela igreja local. Sim. Nós estamos falando que hoje nós estamos aqui há 9 meses, mas são 9 anos trabalhando na igreja local. No caso de vocês de conversão. Eu estou ali na igreja desde pequenininho, fui trabalhando em outras etapas, mas conversão mesmo não é muito distante desse tempo, Sim. com a idade que o Ítalo falou, né? Então isso é muito legal, porque hoje o Djalma está com 31, 31. o Ítalo está com 25, eu vou fazer 26. 26 anos, vou fazer 34 agora, tá com 33. Só que é muito legal dentro disso as experiências que a gente pôde ter, que é um privilégio na igreja local e hoje poder vivenciar aqui. Sim. Atualmente, para o pessoal que vai assistir esse vídeo, não sei se é atualizado, talvez está assistindo esse vídeo com um pouco de atraso aí de lançamento, nesse atual momento, nós 3 vivemos na mesma casa. O Djalma com a família dele em um quarto, eu com a minha esposa em outro quarto, o Ítalo no quarto dele, numa casa, num apartamento ali. E a gente está podendo desfrutar de uma convivência muito próxima agora, em Itaúva era. Só que nessa chegada aqui, nesse pioneirismo, a gente está desbravando, abrindo Claro. caminho aí para a próxima geração que está por vir. É verdade. E hoje eu estava trabalhando com o Djalma, hoje nós vamos fazer um trabalho de servente, né, no Brasil. Servente e pedreiro. E eu lembro que o cara perguntou assim, você tem experiência com sentar azulejo? Eu falei, só na igreja. É verdade. Foi, não foi? Só na igreja. Que a gente Ele tem perguntou na igreja. desse jeito. E concreto, igreja. Aí ele Só na perguntou, Djalma, você sabia pintar? Ele falou, só pintei igreja. Então deu uma perspectiva, e ali o cara era Claro. cristão, a gente acabou conhecendo ele, que a gente percebeu que até o fundamento de você estar disposto a servir, Sim. até em reforma de igreja, Na ajudou aqui igreja. hoje. Ajuda. Olha aí. Tudo contribuiu para você ajudar hoje. Então, olha aí, Um pequeno grupo apoiar na reforma da igreja ajuda na reforma da igreja. a abrir porta de trabalho O aqui. pastor tá precisando pintar, pessoal, vamos lá pintar a igreja. Claro. Exatamente. Fica o desafio aí. Mas é legal que tudo, 100% daquilo que vocês viveram, eu vivi, Sim. a gente está usando aqui. Tá usando. 100%. É incrível. Desde relacionamentos, como tratar problema, como ter tempo de qualidade. Sim. A gente já tinha muita comunhão no Brasil. A gente tinha hábito de tomar café na casa do meu pai. A gente sempre Lembra tava disso? junto, sim. É verdade. Mesmo meu tempo de solteiro, a gente ia lá, tomava café da tarde na casa do meu pai. Hoje acaba o nosso dia de serviço, vamos descer e comer um kebab. Claro. Eu lembro que você foi o meu primeiro discipulador. E estamos juntos aí até... Nossa, é verdade. Você nunca deixou de me discipular. verdade. Desde quando eu entrei na igreja, você foi o primeiro e a gente Até está hoje. caminhando até hoje. É verdade. Eu nunca tive outro discipulador na igreja. Mesmo quando você estava nas viagens missionárias. Que era isso, cara? Sempre trocando. Eu não. Trocando ele mensagem. sempre me deixou de lado. Ô, louco. O Ítalo tá Você com levava ciúme. ele mais do que eu para os lugares. Mas não vamos... mas é isso. A gente caminha junto desde sempre. Desde sempre a gente está junto. Muito bom. Hoje tendo o privilégio de morar junto, de viver junto. De Ui. viver realmente um pouquinho da igreja primitiva. E foi muito legal que nesse processo eu acompanhei tanto de Djalma, mas também do Ítalo, a questão
chamado. Tá Sim. chamado. Por mais que você tá ali numa igreja local, por mais que você tá trabalhando na igreja local, a gente participou dos momentos onde Deus estava chamando claramente uma nova etapa e vinha o medo, que todo mundo passa por esse desafio. O legal que eu acho de vocês, e a gente está conversando hoje, é que vocês participaram do primeiro Eu Aceito, Primeiro eu aceito. vocês participaram da primeira caravana, na verdade todas vocês participaram todas. até De hoje, todas. todas as conferências participaram, só a do Argentina que eu acho que não. Argentina Da não. Argentina não. E hoje estão aqui levantando a estrutura da base inteira completa. É verdade. Como que foi agora, pulando um pouquinho, servir uma igreja é uma coisa, mas como foi o desafio, eu quero que o Ítalo fale um pouco, do chamado? Quando o Espírito Santo te convoca para uma etapa diferenciada e relutou, foi fácil ou não? Como foi isso, Ítalo? Nossa, eu acho que... Pra mim, eu não sei nem onde eu começo, porque pra mim foi um pouco difícil, foi um pouco... Custou bastante pra mim aceitar esse chamado, porque eu via muitos testemunhos das pessoas falando assim, não, Deus me falou e peguei tudo que eu tinha, toma, Senhor, tá aqui, vou. Só que pra mim, quando Deus ele fala pra mim, lá mais ou menos em 2018, por aí, Começou ali, né? começou por aí. Quando você chegou, que você falou que ia para o Haiti, ali começou a abrir minha mente sobre missões. Então ali mais ou menos em 2018, só que eu já tinha muito claro, quando eu me converti, eu já tinha muito claro que missionário e pastor era coisa que... Você eu tava falei, fora. Senhor, eu me converti, mas missionário e pastor eu não quero Eu não. passo. Essa bucha eu não quero não. Eu passo pra frente. Isso aí, ó, esquece. Então, eu já tinha claro, desde o momento que eu me converti, que eu não... Mesmo que eu até tenho... assim, me sinto vergonha de ter pensado daquela forma. Pensei Mas- muito assim também. Mas eu pensei, eu falei, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero de verdade, eu não quero ser pastor e nem Tô ser fora. missionário. Porque a gente tem uma perspectiva de missionário e pastor que... É uma realidade, mas também tem ou um excesso de romantismo, Sim. ou o missionário tem que ser andarilho. Sim. Não, e o pastor também. Nós estamos dispostos a comer de tudo que é colocado em nossa mesa, Exato. mas é quase colocado uma opção, não, ser obrigado a comer o pior Sim. que tem. Exato. Tem que dormir no chão, senão não é No chão, missionário. Se senão não é você não tem um missionário. testemunho triste, não. E isso acaba trabalhando, né? Claro. E atrapalha muito. Então, eu lutei bastante, só que eu tinha muito claro isso. Então, em 2018, o Senhor ele começa a falar no meu coração sobre missões. E eu falei, missionário, Senhor? Mas eu tinha falado que eu não queria ser missionário? Te avisei que eu não queria. Eu já tinha deixado claro. É como se a minha conversão fosse uma barganha ali com o Senhor, né? Assim, eu converto, mas... Até aí. Então, em 2018, o Senhor começou a falar, veio a conferência, a primeira conferência Eu Aceito. Você vai lá... 19, né? Conferência Então, foi 19. veio a primeira, você vai lá. Você aceita o que Deus tem pra tua vida? Aceito. Aí chega no outro dia e você fala, esquece isso aí. Então continuou 2020. Você acha que em 2020, só entrando aqui um pouquinho, a caravana teve um peso no teu chamado? Teve um peso grande. Que a ideia da caravana é uma experiência transcultural para que o Espírito Santo possa como você bate o confirmar se o martelo chamado né? ali Bate o é martelo. transcultural ou local. Exato. Como foi na tua vida essa experiência? Foi muito boa. Pra mim foi ali. Bateu o martelo pra mim de que. Que legal. Não seria ali algo do Brasil, porque tem dois tipos de missões, né? Tem a missão que você fica no teu país. Local, na tua e cidade ou... E tem a outra. Então ali o Senhor falou no meu coração que Ele queria me levar pra fora. Só que vinha ao mesmo tempo aquela luta, né? Aquela luta. Medo, insegurança. Eu não quero, o porque pacote. eu tenho uma ideia de missionário que não é legal, sabe? Senhor, Olha só. eu já vim... Porque parte desse pensamento foi porque eu cresci num lar totalmente desestruturado. Então, como eu passava muita dificuldade em casa, então eu crescia com essa defesa de que, Senhor, eu já passei dificuldade até aqui, eu quero ter minha família, eu quero poder, sei lá, ser um bancário, alguém assim de sucesso. Aí você vai me levar pra quê? Que legal. Pra passar dificuldade em outro país, Olha né? como é. Porque essa é a minha ideia, a minha mente sobre missionário. Tava distorcida até o Exato. momento, Só que até aquele momento. Só que o Senhor, ele pegava, ele me falava, não, é isso que eu tenho pra você, é ser missionário. Só que ao mesmo tempo eu lutava, eu falava, eu não quero. Então eu sempre lutava com o Senhor fazendo o quê? Outra coisa. Eu não quero ser isso, eu quero ser um banqueiro. Eu ia lá, um bancário. Então eu ia lá e começava a fazer algo sobre... Eu lembro que eu fiz a CPA 10, que era pra entrar no banco. Eu fui lá e fiz. Só que tudo que eu tentava fazer dava errado. Eu falei, não é possível. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Então, 2020 passei para essa missão transcultural, norte do Chile. Ali tive uma experiência incrível. Legal. 10 dias. Quando voltei,
Quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou continuar nisso, é isso que eu quero. Entendi o que eu preciso fazer. Só que aí a realidade, ela bate, eu falo, não, eu acho que não é isso que eu quero fazer, não. Quando volta. Deixa quieto, eu vou... É igual o que a gente fala de disposto e disponível. Exato. Senhor, eu tô disposto aí. Segunda-feira. Não, segunda-feira não vai dar. Hein? Exatamente. Não tá disponível, tá só disposto. Exatamente. E 2020, naquele ano turbulento, A pandemia, né? Pandemia. Exatamente, tudo que aconteceu, eu falei, não, eu não quero isso aí não, melhor deixar quieto, eu vou trabalhar aqui, vou fazer alguma coisa ali, foi. E durante todo esse processo, durante todo esse tempo de pandemia, eu fiquei com isso guardado. Tentei outras coisas e outras vezes falhavam, sempre falhavam. E um ponto interessante só de eu lembrar que por mais que você tava vivendo uma luta pessoal de entregar totalmente sua vida ao chamado completo, no sentido assim, Senhor, não vou dar só partes, não vou entregar partes, completo, você continuou servindo na igreja local. Continuei, Você não abandonou, você não abandonou o evangelho, você Não. continuou ali, só que você sentia assim, cara, preciso dar um próximo passo, mas Eu precisava dar um próximo isso é passo, legal. só que sempre vinha aquele medo, aquele receio, eu falei, eu não quero isso porque eu vou passar muita dificuldade lá fora. E eu já passei, Senhor, aqui. Olha que interessante. Então continua essa luta e durante todo esse processo de pandemia, esse tempo que foi passando, o Senhor continuava falando. E eu lembro que foi em 2024. 2024, quando vocês voltam do Chile, dessa segunda passagem, dessa ida de vocês ao Chile, que vocês ficaram um ano aí morando ali, né? Não sei se foi um ano. Um ano vivendo Quando no Chile. vocês voltam, eu lembro que no começo de 2024, Teve acampamento à tenda, teve... Não, foi 2025 a tenda, não? 24. 24. É. Não, mas eu lembro que quando terminou o ano de 2023 para 2024, eu lembro de ter feito uma oração assim para Deus, um culto de virada, se eu não me engano. Ah, Eu falei assim, Senhor, eu quero que esse ano... Porque todos os anos eu tinha esse costume de falar, eu quero que o ano ele termine diferente, esse ano comece, mas ele termine diferente desse que eu... essa oração é boa, hein? Perigosa. Exatamente. Mas essa é boa. Ó, Quem o ano tem tá coragem, começando, o ano tá manda. começando, mas eu quero que ele termine diferente, eu não quero que ele termine como todos os outros. Eu tô Uau, aqui, eu sinto que eu legal. tô lutando todos os anos contra o meu chamado, só que eu quero, não sei, talvez dar essa oportunidade, né? Porque a gente precisa ser sincero com Claro. Deus. Abriu o coração ali. Então, 2024 começa, e eu lembro que tava num culto, que o Gu pregou, eu lembro que o Gu, no final do culto, ele falou assim, todos os anos, quando o ano começa, eu sempre junto com minha esposa, e eu faço a seguinte oração, Senhor, a minha vida tá aqui, faz o que o Senhor quer da minha vida. E eu lembro que nesse dia, eu não tinha prestado atenção no culto inteiro, eu nem sequer sei qual foi a palavra que ele ministrou nesse dia. Mas essa Que parte... isso, cara? Tava ligado no culto, hein? Mas essa parte em específico eu lembro, porque foi uma parte que me chocou. E ali eu lembro que ali começou esse start. Foi ali que começou. Você fez essa oração? Eu cheguei em casa, eu comecei a chorar de joelhos e falei, Senhor, Uau, eu que quero, legal. eu quero viver isso. Eu quero poder ter essa experiência de entregar, mas eu não quero entregar algo só. Eu quero entregar tudo. Porque eu sinto que é isso que falta no meu relacionamento com o Senhor. Esse foi um diferencial. Porque Exato. essa oração que a gente fala de, ó, aqui tá minha vida, minha família, faz o que o Senhor deseja, envia para onde o Senhor deseja, faz a tua vontade. Ela é... Exato. Só que ela é a melhor decisão, não? Exato. É a Então melhor. eu senti que ali era o que faltava, sabe? É o temperinho a mais que faltava Que legal. na minha espiritualidade com Deus, nesse caminhar meu com Deus. Então eu cheguei em casa, fiz essa oração, aí falei, beleza, e agora? O que eu faço? Eu não sei. É como se você tivesse, sei lá, entrando num novo caminho, sabe? Então eu falei, o que eu faço agora? Não sei. Só que o Gu tinha Nunca cheguei chegado... nessa fase. Exatamente. Só que como o Gu já tinha chegado do Chile, o Gu já tinha vivenciado muito, já estava envolvido com missões, eu me aproximei mais, eu precisava mudar. Então o Senhor começou a mudar tudo. Tudo que eu pensava de chamado, tudo que eu pensava sobre minha vida, e até inclusive veio aquele texto de Atos 20 e 24, né, que foi o tema da coisa, que minha vida ela não vale nada se não for para cumprir o propósito que o Senhor tem. Então comecei a passar por esse processo de transformação, que foi primeiro mudar minha mentalidade sobre missões, que missionário ele não é um mendigo, né? Ele não é essa pessoa que vai ficar jogado num país ali. A Bíblia sempre traz equilíbrio que a gente fala, né? Exato. Às vezes você tem uma distorção que talvez você coloca a sua dor na frente das coisas e acaba distorcendo a realidade. Ou você acha que é só luxo, ou você acha que é uma vida ali, aquela bolinha, ou você acha que não, tem que ser o pior. E aí o conhecimento da verdade traz o equilíbrio do que realmente é. Exato. Do missionário saber que ele está disposto a ir a qualquer lugar que Deus envia, Sim. só que as coisas de Deus são feitas com excelência. Sim. Estamos dispostos a dormir no chão? Tô disposto aí. Claro. Só que você tem uma condição de organizar e ter um ambiente Claro. limpo, bonito, por favor.
não tem a ver com isso. Claro. Então é muito interessante esse equilíbrio que Deus traz. Exato. Que o conhecimento da verdade ele vai te trazendo aí uma libertação Exato. sobre quem é Jesus Exatamente. e a verdade. Então isso é muito bom. E esse processo que eu comecei a passar de uma nova estrutura, foi como tivesse mudado uma mentalidade que eu tinha. Deus estava tirando uma mentalidade antiga e colocando uma nova. Metanoia completa. Exatamente. Eu lembro que às vezes eu trabalhava ali numa cidade vizinha de Itaúva, eu trabalhava à noite. Eu lembro que às vezes esse processo de Deus começar a moer caráter, mentalidade, às vezes estava tão pesado que eu estava assim, trabalhando de noite, eu começava a chorar, Olha começava a ter crises assim ali no trabalho. Ele Eu falava viveu a assim, mesma coisa. Sim. Eu vivi a mesma coisa. eu não aguento, eu preciso, sabe? Eu preciso de algo. E eu lembro que em março eu tive férias. Eles me deram férias. Em março me deram férias. Eu lembro que no final de março eu falei, então vamos pro Chile com a gente. Eu falei, Chile? Vamos pro Chile, porque fomos convidados para um acampamento missionário O Chile de tem missões, né? um lugar especial O no Chile nosso tem coração. um lugar especial no meu É coração. legal. Então, eu peguei e falei, Gu, eu quero, mas eu tô sem dinheiro, não tenho dinheiro pra ir. E o Gu falou, vai, tenta ir. Eu falei, eu vou ver, depois eu te dou a resposta. Eu lembro que faltando uma semana pra ir, tava o Gu, o Dani e a Ávila. Avisei no culto. Os Avisou irmãos no oraram culto. por nós. Exatamente. Oraram por nós. Aí no final do culto, o Jorge estava pregando, eu lembro que eu saí do culto, Você levantei desceu no do meio... louvor. Eu Você desci desceu do louvor e eu lá Lá tinha no descido do fundo. louvor junto, você me encontrou lá no fundo. Lá no fundo, eu cheguei e falei, Gu, eu vou ir. Aí você falou, eu acho que agora a passagem vai estar uns R$2.000. Não vai estar... Nós íamos viajar depois de 3 dias. É, exatamente. Faltava uma semana, assim, pra viagem. Aí o Gu falou, então acho que vai ser difícil agora, hein? A passagem vai estar muito cara. E eu falei assim, vamos tentar. Aí eu lembro que você puxou, a passagem saiu mais barata do que a de vocês Pagou ainda. mais barato todo mundo. Saiu mais barata, então eu falei, tem um milagre aí. Acho que você pagou R$700 na você. Foi Ida e algo, volta. foi algo assim. Eu falei, um milagre aí. Então a gente embarca pro Chile. Eu faço a compra nesse mesmo dia, a gente embarca pro Chile. Março de 24. Março de 2024. O Senhor, ele fala ainda mais. E eu lembro Muito profundo, Ferreira. Sim, eu lembro de uma mensagem que eu não entendia muito bem o espanhol nessa época, então eu lembro de uma mensagem que o pastor ele falava assim, olha, Deus ele quer te levar para um próximo nível. Ele quer que você, mas ele quer que você rompa esse telhado que tá te atrapalhando, esse Uau. teto que te atrapalha. Pastor Jordi da Turquia. Exatamente. Na época estava na Turquia. Precisa romper esse teto, precisa deixar que o Senhor ele te molde ainda mais. Incrível. E precisa deixar que ele rompa que você rompa esse teto para poder viver aquilo que o Senhor tem. Eu lembro que nesse dia eu chamei o Gu e falei, Gu, eu preciso conversar com você. Me lembro. Então a gente foi, não sei o que foi, num restaurante. Fomos no alguma coisa. restaurante. E eu cheguei ali e comecei a conversar com o Gu, falei, cara, e foi um tempo Abriu de o coração conversa ali, ali. abriu o coração pro Gu, a gente resolveu muita coisa que tava pendente. Aí eu peguei e falei, cara, eu acho que agora eu preciso me meter. Agora já não tem mais volta, né? Eu já tô Já totalmente... colocou a mão no arado, não dá pra olhar pra Exatamente, trás mais. Já não tô mais. Então eu senti que ali eu tinha rompido esse teto que estava sobre a minha cabeça. Que legal. E aí recebemos esse convite do Gastão, no final desse acampamento missionário. Recebemos esse convite do pastor Gastão para passar para Barcelona para um tour aqui na Espanha. Um treinamento na Espanha para o evangelismo nas Olimpíadas nas de Paris. Olimpíadas de Paris. Que legal. Então, aí eu tive outra experiência com caravana. Então, passamos aqui para Barcelona. Só que ali você já teve a primeira experiência, pra gente concluir até essa parte que eu tô lembrando que é muito legal, que eu lembro de ver o Ítalo de um tempo, sabendo a história do Ítalo de vida testemunha, de eu lembrar de estar ali, a gente estava numa praça, não sei se foi Panteão, algum lugar ali de Paris, evangelizando numa tarde, chamei a Ávila. Eu falei, Ávila, dá uma olhada, tava o Ítalo evangelizando um indiano em inglês. Então foi incrível, Deus tirar o Ítalo lá de onde ele estava, a preparação, Sim. e ver Deus usando a vida dele, evangelizando alguém de um outro país. A gente estava na França justamente para poder se somar. Sim. Você está indo num local onde o mundo todo está ali. Então você consegue evangelizar o mundo todo. E aí eu vejo o Ítalo evangelizando em inglês. Foi muito legal. Foi muito legal. E aqui foi para mim foi muitas experiências de vida a primeira Foi vez. incrível. Que foi assim, uma alegria, ao mesmo Foi. tempo cara, isso aqui é... Batismo em Barcelona. Teve de tudo Sim. ali nessa tour. Sim, É verdade. mas a gente, mais pra frente a gente pode comentar um pouco Sim. mais. Mas foi aí que eu comecei a me envolver com missões. Rompeu ali. Foi aí. E você, Dijas? Foi um pouquinho também ao peso e a importância da caravana na sua vida? Sim, mas eu vou um pouquinho mais
antes da caravana do Chile de 2020. 2020, né? Em 2019 a gente fez o Eu Aceito e durante esse Eu Aceito, cara, foram palavras assim confrontadoras, tanto sobre pecado, sobre consertar a sua vida espiritual, sobre Tinha uma pregação que o tema era muitas agora ou nunca. coisas. Agora Sim. nunca. Eu lembro Pra que levar a pessoa a falar, e eu aí? lembro que o Eu Aceito foi muito forte na minha vida, esse primeiro Eu Aceito, porque eu vinha de um tempo onde eu estava trabalhando muito no trecho, fora, eu trabalhava com asfalto na época, que eu já tinha parado de jogar futebol, comecei a trabalhar com asfalto. E ficava muitos E dias eu pra ficava fora de muitos casa. dias longe da Rafa, que era minha esposa, na época a gente não tinha filhos. E a vida espiritual, querendo ou não, quando você está distante da sua igreja, por mais que eu ia nas outras igrejas onde eu estava, mas você está ali Falta de comunhão com o corpo. cercado de pessoas que não são cristãos, né? E você sabe, conversas paralelas, conversas mundanas, isso e aquilo. E você não tem ali aquele corpo, as pessoas que você está acostumado a caminhar sempre. Uhum. Isso te dá faz você ter um baque, assim. E você fala, meu Deus. E aí, eu lembro que uma semana antes, ou 2 semanas antes de começar o Eu Aceito, da gente começar a projetar o Eu Aceito, 3 semanas antes, vai, de Aham. começar a projetar o Eu Aceito, eu saio desse serviço e volto a trabalhar pro... Eu saio desse serviço e volto a trabalhar ali em Taiúva. E aí o Gu chega com essa ideia do Eu Aceito. Aham. Que você apresenta o Eu Aceito para nós, ó, você chama a gente, faz uma reunião e fala assim, ó, Deus colocou isso no meu coração e mostra o projeto Precisamos para nós. fazer. A gente precisa fazer e a gente precisa fazer agora, a gente precisa fazer Aham. logo. É. E eu lembro que aí começou toda aquela movimentação da gente correndo atrás das coisas e tal, e a gente envolvido, abraçamos esse projeto, essa visão que Deus tinha dado para você, e foi Uhum. muito top. E eu lembro que ali nesse Eu Aceito, foi onde Deus começou a falar muito ao meu coração sobre missões, sobre ter uma vida espiritual com propósito, Que legal. sobre não ser apenas um cristão que frequenta a igreja, que entrega Aham. dízimo, que às vezes tem a oportunidade de pregar, de orar, que frequenta uma célula, mas Deus ele tinha coisas maiores, assim. Então, o Eu Aceito foi um divisor de águas, por quê? Porque eu lembro que no final do Eu Aceito, você lembra do porquinho? Uhum. Você comprou uns Nós porquinhos. desafiamos no final quem É. dissesse eu aceito para passar também para caravana. Sim. E aí nós entregamos uns porquinhos de cofrinho Cofrinho. para desafiar assim, você vai guardar dinheiro, Você não vai vai guardar ser o dinheiro. desafio. É verdade. E eu lembro que eu olhei pra Rafa e falei, a gente vai ou não? Ela falou assim, porquinho na vamos. Não, ela falou assim, vamos. Eu falei, então eu vou pegar um porquinho. Passei pra frente, peguei um porquinho e... É verdade, eu não lembrava do Foi. porquinho. Pegamos um porquinho e aí começamos ali a juntar dinheiro para a primeira caravana, que foi em Arica, no Chile. E ali na caravana, nessa primeira caravana que foi em Arica, no Chile, no norte do Chile, onde o Pepe, eu e ele tivemos essa oportunidade de Foi muito ir. legal. Foi a primeira caravana da Start Uhum. Amish, a gente teve a oportunidade de estar junto. Ali foi uma experiência sensacional, uma experiência incrível. E o Pepe falava muito sobre a mentalidade de missionário, eu nunca tive essa mentalidade. Porque, Perspectivas diferentes, olha que legal. A minha perspectiva era diferente porque o Gu já estava caminhando um certo tempo como missionário e eu tinha muito esse contato Aham. com ele. Ele me falava que isso era completamente era algo distorcido. Era uma das coisas não era que a gente realidade. rebatia isso Claro. e pregava contra isso. Então, quando Deus começou a falar sobre missões ao meu coração, eu já estava como eu já estava sendo acompanhado, era discipulado pelo Gu, a gente já vinha compartilhando muitas coisas, a minha mentalidade era completamente diferente. Então, quando eu vou para Arica e vivo ali, foram 2 semanas, né, de caravana? 2 semanas. 2 semanas e aconteceram coisas incríveis, coisas que eu nunca tinha vivenciado, coisas que eu nunca tinha visto. E eu lembro que a gente estava numa noite de um culto, acho que nós 3 se reunimos e a gente começou a trocar ideia no meio do louvor, orando, né, aquele mover de Deus, e eu falei assim, Foi ó, muito legal. eu não quero sair desse lugar. Uhum. Se eu pudesse ficar aqui o resto da minha vida, eu ficaria aqui, nesse ambiente onde a gente está. E depois eu volto para casa e falo para Rafa, eu acho que essa é a nossa vida. Que legal. Que legal. Essa é a nossa vida. E depois a gente deu prosseguidade. Só sucesso. Né? Aí Foi legal. surgiu a Start a Mission, foi Ganhando cada corpo. vez mais ganhando corpo.
Muito legal. E aqui estamos na E Espanha. aqui estamos. Mas aí teve outras histórias também, outras caravanas, outros eu aceito. Vocês estão em tudo. E Sim. algo interessante disso é que hoje, aqui na Espanha, os meninos são peça fundamental. Eu sempre louvo a Deus pela vida de vocês, sempre falo com o pessoal e compartilho. Que se vocês não estão aqui, as coisas não seriam como são. De verdade, a gente tem amizade, a gente caminha junto, só que é uma realidade. Desde conseguir estruturar uma casa, desde conseguir chegar numa igreja, que nem a gente tem feito trabalhos, desde conseguir desfrutar, conhecer uma cidade, com o Djalma num dia a gente tirou uma segunda-feira, que foi um dia de folga nosso, Sim. fizemos caminhada para conhecer a cidade de 30 quilômetros. É verdade. 30 quilômetros. Quantas orações a gente fez de madrugada, de ir em ponte, de fazer vigília de oração, caminhando, Caminhar porque pela assumindo cidade. nossa responsabilidade de Claro. homem, protegendo o lar, sacerdote dentro do lar. Sim. Então tem sido muito legal. Louvo a Sim. Deus pela vida de vocês, porque isso tem sido muito Privilégio, né? bom. E aí uma pergunta interessante, como foi o contato? O espanhol é o teu primeiro idioma, né, Dija? O segundo idioma depois do Segundo português. idioma, depois do português. É maravilhoso, assim, porque eu falo que é uma oportunidade que Deus está me dando. Por isso que eu falo que eu tenho vivido os melhores dias da minha vida aqui, os melhores meses, porque Deus está me dando uma oportunidade de... Porque muitas vezes a gente tem essa mentalidade, eu vou para outro país, eu vou ter que aprender a falar outra língua, eu vou ter que aprender sobre outra cultura, eu vou ter que aprender a comer outras comidas, eu vou ter que aprender a viver de uma outra forma. E muitas vezes a gente dá brecha para esse lado que as pessoas acham que é ruim. Só que a gente tem que enxergar como uma oportunidade que Deus está te dando. Então, assim, o espanhol tem sido muito gostoso aprender todos legal, os né? dias. É muito top. É muito Hoje, fazem 9 meses que eu tô aqui. Eu acho que eu tô com um espanhol aí de 50%, mais ou menos. Não, mas tá muito bem. Tá muito Mas bem. eu tô entendendo muito bem. Eu entendo muito mais Você do que eu lida com falo. pessoas falando espanhol todos os dias. Todos os dias, sim. Trabalhando com arbitragem, trabalhando Com arbitragem. construção quando surge. Sim. Então eu tenho contato com... Eu tô todo dia com espanhol. Todos os dias. Todos os dias aí eu tô com espanhol, seja aí nos jogos que eu estou arbitrando, ou seja quando a gente sai para fazer serviço de construção, de pintura, quando a gente está na rua, no mercado. Então eu tenho esse A contato Rafa, sempre. as crianças, A todo Rafa, mundo desenvolvendo. Sim, o Noah. Hoje o Noah, numa conversa com o Noah, o filho do Djalma, eu fiz uma pergunta pra ele e me respondeu em espanhol. Falando dentro de casa. Falando Ele falou o nome. Não sei qual de vocês Sim, estava, ele pegou e tava respondeu. Tava eu. Você ainda ligou para sua mãe na hora. Ele falou, olá, pastor Jorge. Jorge, falou Jorge, Ah. Jorge, ele falou. Tá bom. Então, assim, tem sido uma experiência incrível Muito legal, aprender esse novo idioma. E, cara, tem sido sensacional. Muito legal. Sensacional. O Ítalo teve a primeira experiência ali no Chile também com o espanhol. Com o espanhol no Chile. E depois retornou ao Chile. E depois retornou pro Chile. Depois retornou pro Chile. 3 vezes no Chile. E depois Espanha. Na verdade, você veio para Espanha antes de voltar É pro Chile a verdade. última vez. Vim pra Espanha. Com a experiência aqui evangelizando. Uma das coisas legais sobre idioma, que a gente está falando sobre choque cultural, adaptação e preparação. Se alguém tem um chamado missionário, a primeira coisa, você precisa tirar o passaporte. Segundo, se você tem um país no seu coração, você precisa aprender idioma. Uhum. Nós vivemos uma experiência tão incrível ali na Espanha, na França, em Paris, que nas ruas de Paris a gente estava evangelizando, eu perguntava pro cara se ele falava português, que eu achei que ele estava falando português. Ele falava não. Aí eu perguntava em espanhol se ele falava espanhol. Ele falava não. Aí eu perguntava em inglês se ele falava inglês. Ele falava não. Aí vinha alguém e ele falava, eu falo russo. Aí chegava Levantava a mão, ó, vem aqui. Ó. Russo, Tinha uma é? pessoa lá que falava russo. É russo? Cheguei. Eu tava numa fila com o Dani ali, não sei se você vai lembrar. O pessoal saindo da lateral da Torre Eiffel e a gente conversando. Fazia o teatro, podendo falar ali de Jesus para as pessoas. E aí o Dani chegava, do you speak English? E aí vinha o outro. E aí o Dani. E vinha e falava. Eu nem falava inglês e nem o Dani. Só que para poder entrar no assunto, você captava com a pessoa. Claro. Aí eu lembrava, esse aqui fala inglês. Eu já chamava lá, tinha o outro Dani, também chileno. Chamava ele para falar inglês, chamava o outro. A importância, como você vê fluir na hora que você precisa dos idiomas ali, é incrível. Sim, é incrível. Nós estávamos na caravana que a gente fez uma conta nessa Aerotour. Se não tiver enganado, eram 8 idiomas. 8 idiomas. Era. Nós, nessa Eurotour ali com o pastor Gaston, que é incrível as Eurotours que ele faz aqui na Europa, nós alcançamos cerca de 65 nações. 65 nações. Evangelizado por uma equipe de 50 pessoas, mais ou menos. 65 nações é muita nação, Muita nação. onde você falava de tudo ali e partia para um lado, aí quando a pessoa, a gente não tinha ninguém falando árabe. Sim. Só que o árabe falava inglês, aí vinha alguém que falava... Aí chegava... É verdade. É incrível essa E adaptação. por isso a gente bate muito nessa tecla sobre aprender idiomas, né? Você nos cobra muito o espanhol
E porque é o básico. Cobro mesmo. A gente O mínimo. é o mínimo. Isso, é o isso não é básico. teto Claro e que não. levantar a régua. O piso, Claro. você tá na Espanha, você tem que falar espanhol. Até porque se Deus te traz para um lugar onde ele tem algo para sua vida, o mínimo que você tem que saber respeitar o local. é se comunicar com as pessoas. Porque você Exatamente. aprendeu o idioma, a gente Claro. tem falado isso na escola de missões que a gente tem feito a preparação. Uhum, O mínimo de respeito que eu tenho com Claro. uma pessoa é falar o idioma dele. é verdade. Algo legal que eu vi no Haiti, conversando com um pastor haitiano, ele chegou em mim e falou assim, ó, você não pode esquecer o crioulo haitiano. Sim. Eu falei, por que eu não posso? Ele falou, eu não falo outro idioma. Você fala crioulo haitiano. Uau. Se você esquece o crioulo haitiano, a gente termina a nossa amizade, Já porque eu não é falo verdade. do idioma. Eu falei, nossa, que peso fácil que você jogou É sobre mim. verdade. Que coisa boa. Só que até hoje eu falo com ele em crioulo haitiano. Não, olha que legal. E é top. Nós chegamos na Espanha, nós não viemos para abrir igreja de brasileiros na Espanha, nós Não. viemos aqui para estruturar uma base Na missionária, para treinar colonização. pessoas, Sim. para poder o quê? Chegar a todos os povos, línguas e nações. Sim. É reino. Então dentro disso é o quê? Que o Ítalo falou agora, eu não vim aqui para colonizar, aqui já tem Claro. gente. Nós estamos aqui para respeitar e servir as pessoas. O mínimo que nós podemos É fazer falar espanhol. é falar É espanhol. falar espanhol. Eu lembro que eu tive uma experiência muito, muito legal aqui, quando nós chegamos. Porque quando nós chegamos aqui, e a gente começou a sair pela cidade, conhecer pessoas. Foi os primeiros 2 meses de classe de espanhol aqui na igreja, Os lembra? primeiros 2 meses onde a gente teve o contato mais A Corina frequente deu. com o espanhol, porque eu fui para o Chile 2 vezes, só que assim, se juntar as 2 Foi vezes pouco dá um tempo. mês. Uhum. Então assim, só que aqui é o espanhol, né? Não é É diferente. o espanhol latino. Então assim, Muda bastante coisa. muda muitas palavras muda. Então, quando eu comecei a ter esse relacionamento com as pessoas aqui de Saragoça, comecei a fazer contato com as pessoas, comecei a conhecer novas pessoas, eu comecei a interagir com as pessoas no futebol. E quando eu cheguei aqui, comecei a jogar num clube e fui conhecendo pessoas, conheci brasileiros também que já estão aqui há algum tempo. Só de você ir conversar com a pessoa E tentar falar. e tentar falar o espanhol, As eles portas te se abrem. respeitam. Eles olham pra você diferente. Por quê? Porque eles sabem que você é de um outro país e tá se esforçando pra falar na língua Ainda deles. que fale mal. Porque eles estão sobrecarregados com pessoas que vêm aqui e usam o Claro. país deles. Sim. Nós estamos em um local que vive uma questão política muito séria, uma questão Sim. de imigração muito séria. Sim. Estamos numa cidade de 725 mil habitantes, 178, 179 mil é imigrante. É verdade. E a maioria deles não respeitam o espanhol, é quer sim. viver o país deles aqui. Aqui Então, dentro. como que as pessoas nos respeitam? Quando a gente, no mínimo, se esforça para falar o idioma. Sim. Isso é muito legal. É legal. E eu lembro que um dos rapazes que eu conheci jogando futebol, ele, uma vez me dando carona pro treino, ele olhou pra mim e falou assim, cara, é interessante conhecer você, tem sido interessante conhecer você, estar no mesmo clube com você, porque você é diferente de alguns meninos que Olha que chegam interessante. aqui. Eu vejo você todo o tempo se esforçando para falar espanhol, você todo o tempo se esforçando para estar aculturado, né? Legal. Não sei se existe a palavra aculturado, mas Sim. você se esforçando, e isso é legal, porque muitas vezes a gente recebe pessoas aqui que as pessoas não dão o mínimo. As pessoas não dão o mínimo para falar. Você já pensou que você falar o idioma dele, ele já está se sentindo respeitado? Claro. Muitas pessoas não entendem isso. Sim, Você falar o idioma, você se sente respeitado. sim. E eu compartilho isso por quê? Porque para você que está pensando em ser missionário, você que está tendo esse chamado, tem sentido esse chamado do Senhor para sua vida, e tem um país específico no seu coração, já comece a estudar o idioma desse país. O Já estudo do comece idioma a- é fundamental. Sim, porque hoje nós aqui, né, como missionários pioneiros, nós temos visto Deus acelerando tantas coisas e tem sido tão bom, tão maravilhoso daquilo que nós temos vivido aqui, direcionados pelo Senhor, que eu falo por mim, pela minha família, eu não posso perder oportunidades por não saber falar o idioma, E se perde. que é o básico. E perde oportunidades. muitas Eu não posso perder, nós não podemos perder essas A gente tem oportunidades conversado pelo com mínimo. vários missionários, porque no dia a dia, Sim, quando você vai conseguir gestionar um emprego, você vai conseguir gestionar um contato, sentar à mesa. Nós estamos Claro. com várias atividades aí de comunhão. Sim. Se eu não sei falar, eu não posso estar na mesa com a pessoa. é verdade. Existem trabalhos que se exige uma boa comunicação. Sim, Então fica aqui para a gente encerrar esse tema de idioma. O mínimo que nós podemos fazer é poder se esforçar sim, em respeitar Em o país aprendendo o idioma para se conectar com as pessoas. Exatamente. Senão não tem conexão. é verdade. Senão vira uma viagem turística, né? Sim. Então é legal também a gente partir agora para esse tempo de Espanha. Estão vivendo um tempo muito legal. Sim.
Sim. Estamos vivendo um tempo de estruturação, um tempo de avanço os próximos 2 anos, tempo de... Na conferência, o Djalma e a Rafa testemunharam um pouco sobre a escola do Noah. Sim. Agora a Nininha vai entrar na escola no segundo semestre, vindo com tudo, os trabalhos avançando. Muita expectativa para aquilo que vai vir. Nós temos desenvolvido aí agora, começando a gestionar e desenhar os empreendimentos que estão por vir. O braço principal da Starting a Mission é o empreendimento, é a parte BAM, Business as Mission, que é fazer negócios e missões. E dentro disso vocês entram, porque eu tenho desenhado, a gente tem conversado direto, a empresa que nós vamos estar construindo junto com o Ítalo, o trabalho que nós vamos fazer muito legal dentro de um clube de futebol. Sim. Eu lembro quando o Senhor nos enviou para a Argentina e nós podemos ver uma igreja que tinha um clube de futebol lá em 2024. 24. Eu me lembro que quando eu vi aquele clube de futebol que estava disputando, acho que 3ª divisão ou 4ª, a primeira coisa que me veio, eu falei, Djalma, agora como ia fazer isso? Eu não sei, porque lá naquele tempo não tinha ideia de Espanha. É verdade. Mas eu falei, que projeto incrível. Aqui é totalmente É uma área surreal, é uma porta de entrada em qualquer lugar do mundo, Sim. ainda mais com o Todo mundo futebol gosta de brasileiro. futebol, é verdade. E aí a gente chega num país como a Espanha, que a gente percebe que eles respiram futebol mais do que nós. Sim, é uma Sim. cultura O muito Brasil- forte de... muito forte. Eles estão Pode respirando, falar que o né? Brasil é o país do futebol no quesito habilidade de nascer com isso, Sim. mas estruturação, estamos em uma cidade onde todos os bairros têm um centro poliesportivo. Todos. Todos os bairros. E mais de um. E muito cheio de gente ali. Lotado. São lotados. E qual que é o projeto que nós vamos desenvolver? Um clube de futebol. Nós estamos desenvolvendo e desenhando um projeto para começar a trabalhar. Isso é legal falar. Futset, que é o futebol no Brasil, é o chamado Society? Society. É o Society, né? É que quando você fala futsal, o pessoal já entende do Brasil. O Brasil também tem Futset? Eu Tem tô bem futsal. fraco aí com Tem. futebol. Tem futsal. Na minha época era Society. Né? Tenho jogado, importante dizer, tenho feito os gols aqui no Futset. Temos uma equipe. Temos uma Eu equipe. também tô... Mas estamos Jogamos montando... amanhã. Amanhã a gente joga. Nós vamos montar uma equipe, e fica legal registrado nesse vídeo, que nós vamos desenvolver alguns projetos legais para poder convidar você que gosta de futebol e quer ter uma experiência missionária com Sim, futebol, nós vamos ter. Vai vir esse projeto aí. Vai vir Esse esse futebol projeto vai para chegar. você poder participar de campeonatos que tem aqui chamados... Qual é o nome, DJ? Eu esqueci o nome. A gente chama de liga, né? Eles têm um nome de maratona? Não, aquele que é de fim de semana. Ah, sim, tem uma maratona que é um fim de semana. Você entra num Maratona. fim de semana e disputa campeonato. Só qual que é a nossa ideia? Levar a bandeira do clube, você conseguir disputar, mas dentro disso é gerar relacionamento. Sim, Exatamente. O tempo de qualidade, o testemunho, o evangelizar em si, que a gente evangeliza, fala Sim, de Jesus claro. mesmo aberto. Claro. Mas esse é um projeto muito bom, porque a gente está desenhando ele para começar com o Futset e depois partir para o Fut 11 normal e entrar dentro das categorias. Sim. O Djalma tem estudado, né? Sim. Sobre o tipo de categoria que tem, a gente quer começar desde o amador Uhum. e quem sabe um futuro aí. Sim, esse é um La plano, Liga. sim. Exatamente. É o que sonhar. Sim. Disputar E sério. é um projeto que Deus colocou no nosso coração, porque como o Gustavo falou, a Espanha, vou falar de Saragoça específico. Sim. Nossa Saragoça é uma realidade. cidade muito Uma cultura de esporte muito sim, forte, uma né? cultura de esporte muito forte. Todo tipo de esporte. E você vê assim que é uma cidade que as pessoas estão a todo tempo se movimentando. Você vê assim. desde criança até pessoas maiores, pessoas mais velhas. Famílias com bebê, lembra do carrinho do famílias- bebê? Esses dias eu tava correndo aqui no Já parque, não alcançou o cara. no Parque Desportivo Ebro, e tinha um pai correndo com um bebê recém-nascido num carrinho próprio para isso. E ele tava num pace aí de 3, eu acho. E eu fazendo força para tentar pegar ele para mostrar É pro uma pessoal. cultura de saúde muito forte Então, aqui, assim, é eles muito têm legal. essa cultura. E a gente percebeu que o esporte, ele aproxima as pessoas. Muito. Portanto que a gente tem um senegalês no nosso time, a gente tem um Mali, de Mali, Espanhóis. Guiana, Guiné Equatorial, Guiné Equatorial, né? Guiana, espanhol, brasileiro, espanhol, brasileiro, colombiano, colombiano. Colombiano. Então, No assim, nosso time que nós começamos agora. de um time. Então, assim, Multicultural. tem várias culturas, vários países que o esporte uniu. Então, a gente não pode perder essa É uma oportunidade. ferramenta incrível Nós pro não reino. podemos perder essa oportunidade. Isso sim. Então, assim, quando Deus colocou isso no nosso coração aqui sobre estruturar esse clube, né? E eu tenho conversado com o Gu, a forma como nós vamos começar, Legal, da tem forma como a feito- gente vai fazer. Tá bem desenhado. Né? A princípio a gente quer começar e abrir uma escolinha de futebol, começar com criança, Incrível. ir incorporando, entrando em competições, registrando um clube aqui na federação, se tornar profissional e crescendo. Muito bom. Assim, porque é aquilo que a gente falou agora há pouco, nós não podemos perder a oportunidade daquilo que Deus está
colocando a nossa mesa. Nós precisamos abraçar e E investir fica o nisso. desafio. Sim. Se tem alguém que ama gestão de futebol, tem um chamado para isso no Brasil, na América Latina, no mundo todo, Europa, quer fazer parte desse projeto, entre em contato com o Entra em Djalma. contato aí. É verdade. Você pode vir para cá e ajudar a gente a estruturar isso, porque já vai sair, já tá no forno. Esse Tá ano no vai forno. sair. Esse Nós já ano, começamos a disputar os primeiros campeonatos jogando para os outros. Sim. E agora vai ter uma Copa sim, acaba a liga, e nós vamos entrar com o nosso e nós clube. vamos aí entrar nessa Copa, que é um futebol 7. E possivelmente no ano que vem entrar na Liga Latina, que é um de futebol 11. E começar a disputar os campeonatos. Até aí a gente ter Vai ser legal. esse aval do Senhor aí pra gente Aumentar as etapas aí. aumentar. Disputar com o Saragossa. Disputar os outros níveis. Fazer o segundo time Da Principal da Saragossa. cidade de Saragossa. O Real Saragossa Vamos tá fazer complicado. um derby aqui da cidade aqui. É verdade, fazer um derby da cidade. Mas algo legal também, que nós estamos entrando numa fase como igreja, aqui conversando, sentando muito com o pastor Pedro, desafios, trabalhando com homens, trabalhando com juventude. Sim. Ítalo trabalhou com juventude no Brasil e aqui agora está chegando o desafio de novo. Tem sido muito legal, Ítalo, eu tenho visto como que tem sido umas conexões naturais. De você conseguir se conectar com a juventude, se conseguir, e agora chegou de novo a responsabilidade na sua mão. Que a gente vai agora passar por um tempo de alinho com a igreja, mas muito provável que você vai estar assumindo jovens. Muito Como provável. está o coração para isso? Tem sido legal? É legal a experiência É porque eu acredito que eu tenho um pouco mais de paciência aí com os jovens. Então, Ele tem É jovem, né? Não, mas ele tem bastante paciência com juventude e o pessoal se conecta bem. Sim, Isso é uma sim, virtude. sim. Então, trabalhei com jovens no Brasil e foi um tempo, assim, muito bom de verdade. Até hoje, ainda assim, eu acompanho um pouco do trabalho que eles fazem ali em Itaúba, ali é muito, muito bonito. E aqui o Senhor está trazendo essa nova oportunidade de poder estar liderando. Agora um desafio um pouco maior, né? Porque num outro idioma, você precisa... Multicultural também. Exatamente, multicultural, você precisa entender também um pouco da cultura, por que as pessoas agem de tal forma. Então, muito bom. E como eu tô muito assim, já tô assim com tudo na cultura, Tá bem envolvido. então eu tenho conseguido levar bem, fazer amizade, como o Gu falou, é algo que tem acontecido naturalmente, não é algo forçado, sabe? Não, é algo A natural. gente percebe o fruto dos relacionamentos, né? Sim. Exato. Quando a conexão e a amizade vem através dos relacionamentos, sobre num parênteses, quando a gente fez evangelismo na rua de panfletagem, ele funciona muito bem, mas o resultado é muito para latino. Exato. Porque ele está acostumado com a temática Jesus Cristo e é acostumado com a temática de receber panfleto. Só que Você conectar um europeu a alguém do Oriente Médio e África, você precisa estar em relacionamento. Exato. Não queira apresentar alguém para ele novo que ele nem te conhece. Exato. Então eu Inclusive, percebo que o fruto muito do trabalho que você tem feito, tanto na igreja, conectado com mais velhos e juventude, é porque você está entrando. exato. Se a pessoa te convida para comer uma croqueta de Ramon, o Ítalo tá comendo. O pão com um pente de tortilha de batata dentro. Tô lá. Ele foi o primeiro a comer umas coisas meio doidas, assim, Sim. que nós não estávamos acostumados, e como que as pessoas te respeitam porque ele Sim. veio disposto a entrar na cultura. Isso foi muito legal. Sim, sim. E parte disso, por exemplo, eu tenho a experiência com o meu chefe, por exemplo, que ele gosta Seu todo chefe dia. é espanhol. Todo dia ele quer me apresentar um prato diferente da Espanha, porque você tá justamente topando. por isso. Eu tô ali, tô topando. Inclusive que isso, Que legal. parte da minha adaptação aqui na Espanha foi por conta disso, né? Porque eu tava assim, tão envolvido ali na cultura. 100%. Exatamente, que acabou sendo assim, um pouco rápido a minha adaptação aqui. Que legal. Por isso. Então as amizades, elas nascem porque o espanhol ele gosta muito disso, de você se interessar pelo país dele. Sim. E as conexões elas foram surgindo dessa maneira. Você ganha respeito falando idioma. Claro. Exatamente. E você estando disposto e disponível ali naquele momento para aprender sobre a cultura dele, isso é incrível. Nossa, e gerar esse tipo de relação, ele é como se ele abrisse a porta da casa dele para você entrar e falar assim, ó, olha, vem aqui, fala, eu quero aquilo que você tem. E é muito louco que eu quero comentar um negócio que aconteceu comigo, que foi um choque que eu levei quando eu cheguei aqui na Espanha, sobre essa questão de panfleto, que às vezes você vai falar com um europeu e ele fala assim, não quero isso aqui, eu não quero esse papel. Não tô afim. Só que foi muito louco esse choque que eu levei, que foi assim,
A primeira vez que eu ouvi na minha vida que uma pessoa não conhecia Jesus Cristo foi foi justamente fazendo esse trabalho, né? Eu cheguei para entregar um panfleto e posso falar sobre Jesus para você? Fala, o que é isso? Quem é Jesus? O primeiro Assim, choque de falar assim, é verdade que existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Exatamente isso. Então, todo lugar que eu tô, Aí você fala, ué. eu sempre procuro Normal. gerar esse relacionamento e sempre deixar muito clara a minha posição. Porque às vezes eu escuto, quem que é Jesus? Você pode me falar sobre Jesus? Então é muito, muito legal isso. Muito legal. E é muito bom porque nesse tempo que nós estamos, o nosso principal foco é criar raízes na sociedade. Exato. Nós não estamos aqui para usar a Espanha, nós não estamos aqui Uhum. para trazer uma nova metodologia de vida, a gente está aqui para trazer o evangelho Sim. àqueles que não têm. Exato. E respeitar os irmãos que chegaram antes, estão fazendo um trabalho Exato. muito bacana. Sim. Porque faz parte para você conhecer o local onde você está fazendo, Claro. quem são os atores, o palco, quem são os atores, a gente falou sobre isso na matéria, né? E a parte geográfica, onde que eu estou fazendo. Então é muito interessante essa conexão. E para finalizar, eu louvo a Deus muito pela vida de vocês, porque a gente está podendo viver umas experiências muito legais. Sim. A gente está podendo desbravar coisas relacionadas à cultura, missões, que se você que está na igreja aí vivendo, servindo a Deus com o teu coração, é bênção. Eu vou estar pregando domingo agora sobre 1 Coríntios 12. Nós vamos estar vivendo algo incrível domingo agora, porque a nossa igreja está enviando a Ana. A igreja espanhola está enviando uma espanhola Uma espanhola. para um projeto de missões de curto prazo, Grécia e Turquia. Isso é incrível. É incrível. É incrível. Incrível. Nós estamos vendo a igreja da Europa enviando pessoas. pessoas. É uma realidade atual. Ah, mas está enviando uma pessoa. Está enviando uma pessoa. Uma Tem muita pessoa. igreja que não envia ninguém. Essa aqui começa, não? E são pessoas também que, o mesmo perfil, vocês podem ver, servem na igreja há quantos anos? Exato. E agora a Ana está sendo enviada. É muito legal ver isso, porque quando a gente fala de corpo, distintas funções, distintos membros no mesmo corpo, mas com diferentes funções, vai ter pessoa que vai estar nos ouvindo aqui que vai falar, uau, que incrível, eu quero viver tudo isso. Se o seu chamado é transcultural, você precisa obedecer. Mas não esqueça que vão ter uma pessoa aqui na Espanha, mas também é necessário uma pessoa aí no seu país. Claro. Você. É necessária a pessoa fazendo a diferença onde você está, no seu trabalho, fazendo a diferença no Brasil, na Argentina, no Chile, na América Latina, na África, eu não sei de onde você vai estar ouvindo esse vídeo, porque se todo mundo vir para a Espanha, quem vai fazer a diferença aí na sua casa? Exato. Quem vai fazer a diferença aí no seu trabalho? Exato. Quanto tempo nós trabalhamos onde a gente estava? Até o momento que Deus falou para nós, o nosso caso, do próximo nível. Mas tudo parte na obediência radical, em obedecer até nos pequenos detalhes, porque é radical. Às vezes a gente quer algo muito grande, o Senhor está mandando obedecer ali no pequeno. Ajudar na reforma de uma igreja, ajudar a quebrar um concreto. Num Mas domingo de manhã, às principalmente vezes. cuidar do Ministério de Adolescentes, cuidar dos jovens, cuidar das senhoras, cuidar do Ministério de Louvor, mas só tem eu. Começa ali. Isso é uma obediência radical. Sim. Não é só mudar de país e falar um novo idioma, é falar o teu idioma, é dar testemunho na tua universidade, na sua escola. Sim. Então, meninos, foi muito legal conversar com vocês. É um privilégio. Passou rápido ou não? Passou muito rápido. Já deu mais de 1 hora de conversa. Nós vamos ter mais conversas específicas sobre temas. Nós vamos Sim. ainda conversar sobre as próximas etapas do futebol. Vamos. Nós vamos daqui a pouquinho chegar em novas etapas aí para trazer um jovem daqui para dar testemunho. Sim. Quero que o Ítalo tenha aqui intermediano para poder entrevistar aí alguém aqui local. Vai ser muito Vai ser legal. muito Para o legal, pessoal sim. poder conhecer o testemunho de, seja lá de qual país for, mas vivendo aqui com a gente, Sim. como que tem sido. Vai ser top. Vai Muito ser obrigado. Dija, Você. obrigado pela presença. Ítalo, Sempre um prazer primeiro estar de com muitos. vocês. Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa o seu gostei. Ó, Ah, tá vendo? tá gostando? É. Deja tu me gusta. Como que é o like em espanhol? Esqueci, é me gusta? Creio que é hace clique, Você clique. As cliques. me gusta. E deixa um comentário aí, pessoal. Quem assistiu até o final o vídeo, escreva no final, Pepe vai casar até 2027. Quem assistiu até o final, por favor, comentário. O Pepe vai casar até 2027. Amém ou não? Amém, amém, vai casar. Vou te convidar pro meu casamento. Aí Ei, se você onde vai ser? comentar, Profetiza, se aqui comentar. nesse podcast, qual país? Vai ser aqui na Espanha. E lua de mel? A lua de mel vai ser em Paris. Ai, que coisa linda. Pessoal, Deus abençoe. Até o próximo Sobremesa.